Você que está se preparando para concursos da carreira policial, você que fez PM de Minas Gerais, ou mesmo a Polícia Penal de Minas Gerais, eu vou fazer análise da prova, da última prova da Polícia, da PM, Polícia Militar de Minas Gerais. Uma prova que gerou algumas dúvidas em relação a algumas questões que não foram muito bem esclarecidas, e eu quero esclarecer nesse vídeo, então me acompanhe até o fim. Vale a pena, porque eu vou dissecar as questõezinhas e mostrar o grau de dificuldade, fazer alguns comentários a respeito da dificuldade das questões, para você entender melhor as dúvidas que ficaram, e para ajudar aqueles alunos, aqueles concurseiros de plantão que estão estudando, buscando a sua vaga, buscando, enfim, alcançar seus objetivos. E estou falando especialmente com aquele aluno que não é imediatista, né? Porque aquele imediatista vai dizer assim, mas eu já fiz, isso faz tempo, faz meses e tal. Sim, eu sei que a prova faz meses, mas acontece o seguinte, que vai aparecer um novo edital, que você vai precisar estudar para isso, e a gente vai revisar alguns conteúdos de língua portuguesa que são bem importantes. Eu falo do concurseiro imediatista, aquele que acha que vai estudar língua portuguesa em 2 meses, vai sair o edital, então eu vou estudar, sai o edital, daqui a 2 meses tem prova, 2 meses eu vou estudar, vou saber tudo, e negativo não é assim que funciona a coisa. A mesma coisa a redação, estou acostumado a trabalhar a questão da redação, a dissertação argumentativa com esses alunos que vão fazer carreiras policiais, a preparação tem de vir bem antes, você tem que estar preparado para isso. Ou explicando de outra maneira para você que está estudando mesmo, que é o seguinte, a primeira grande dificuldade que você vai enfrentar é a língua portuguesa e você não precisa esperar edital. Por quê? Porque língua portuguesa vai estar em todos os concursos. Não existe língua portuguesa para a polícia penal, ou para a polícia militar, ou para qualquer outra carreira. O que existe é a língua portuguesa. Então, análise sintática, objeto direto, indireto, pontuação, são recursos que a gente tem de conhecer independente de qualquer coisa, não é? Depois a gente vai ter de examinar a prova detalhadamente para ver o perfil da prova, mas quem está estudando, de fato, se preparando mesmo, precisa saber já de antemão língua portuguesa. Ou vou usar outro argumento com você. Quem vai ser aprovado, quem é aprovado nesses concursos, especialmente os concursos muito concorridos, é aquele candidato que vai tirar uma grande pontuação, uma excelente pontuação em língua portuguesa. Essa é, portanto, a sua primeira barreira, a sua primeira grande dificuldade. Você tem de conseguir uma pontuação alta em língua portuguesa. As redações, quando aparece, a produção textual também nos editais, nas carreiras policiais, tem uma pontuação muito alta, são decisivos. E eu estou acostumado a lidar com um aluno que deixa sempre para fazer redação por último, aí, faltando 1 mês para a prova, ele me procura, legal? Então a gente tem aí um trabalho, um projeto de 3 meses de trabalho intensivo, semanal, 12 redações produzidas para deixar você em 3 meses prontinho para enfrentar a produção textual e a redação nas carreiras policiais, enfim, nos concursos de um modo geral. Se você precisa de aulas de gramática, eu também vou deixar na descrição aqui o meu WhatsApp e vou deixar o curso de gramática também. E o modelo e o projeto de correção de redação em 3 meses, 12 redações, lá no Classroom, detalhadas as correções para deixar você pronto para enfrentar qualquer redação que você tenha pela frente. É isso, a gente tem que começar a preparação antes. Então, examina aqui o contexto que a gente vai trabalhar aqui, vamos lá, feita pela própria Polícia Militar, e a gente vai fazer alguns comentários sobre essa prova para a gente entender como é que funcionou essa provinha aí, beleza? Em primeiro lugar, a primeira coisa que é importante quando a gente analisa uma prova é verificar os textos, né? Então eu vou fazer agora o olhar de um professor de língua portuguesa que há 30 anos trabalha com concurso público, não é? Então, gente, não é de hoje, não. Eu conheço intimamente essas bancas aí, sei como elas trabalham e conheço a cabecinha do professor de língua portuguesa. Então, a primeira coisa que eu faço sempre é tentar entrar na cabeça do professor que preparou a prova e entender como é que ele entende a dinâmica, o que ele está cobrando, afinal de contas, do candidato, o que ele quer, tá bem? Então, é uma prova, em primeiro lugar, é uma prova de língua portuguesa sem surpresa, é uma prova bem quadradinha, com questões de lacuna, questões de perguntas 1, 2, 3, 4, não tem absolutamente nada de inovador, muito diferente de uma CESP Brasília, por exemplo, que são bancas mais inovadoras em matéria de conhecimentos linguísticos de língua portuguesa. É uma prova conservadora. Um texto extremamente conservador, um texto comum, é uma narrativa irônica, divertida, saborosa, porque remete à própria questão da língua portuguesa, que eu acho bem interessante, acho muito produtiva esse tipo de escolha, não é? Porque conversa com o conteúdo mesmo de língua portuguesa.
Um texto irônico, também saboroso, gostoso de ser lido, não é um texto técnico, não é um texto que traz muitas informações, não. É um texto lúdico que discute a questão da língua portuguesa por meio de uma narrativa. Muito bem. É um texto relativamente grande, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver uma coisa aqui, olha só, vou mostrar para vocês aqui o texto. Olha aí, aqui está o texto, é um texto relativamente longo, legal, mas é só esse texto que aparece, legal, não existem outros, são 10 questõezinhas e é esse texto aqui, é um texto longo, mas é um texto de fácil compreensão, isso é muito importante, né, gente, porque não é um texto que cria muitas dificuldades em absoluto, legal, é um texto simples, com uma linguagem extremamente simples, um texto narrativo, quer dizer, não traz nenhuma surpresa, nada que possa nos criar um complicador a mais. Bom, daí depois desse texto, que eu naturalmente não vou examinar agora com vocês, só estou mostrando como é que é a dinâmica da prova, vem as 10 questõezinhas. Então a gente vai ver que é uma prova bem caretinha, né? Porque ela vai trabalhar, em primeiro lugar, as questões dos tipos e dos gêneros textuais. É importante que você entenda isso, porque tem muita coisa aí na internet rolando e que mais confunde que esclarece, né? Muitos comentários de alunos e mesmo de professores que mais confunde que esclarece. Então vamos esclarecer algumas coisas. A primeira questão, ela está trabalhando agora com tipos textuais. Então, conceito, gente, a gente tem que entender conceito, senão a coisa vai ficar um pouquinho complicada, tá? Quando fala tipo textual é uma coisa, quando fala gênero textual é outra coisa. Essa prova, ela explorou bastante isso, acho que são 2 questões que remetem a isso, né? No mínimo 2 questões que trabalham com tipos e gêneros textuais. Olha, em 10 questões, 2 são decisivas para a gente entender essa prova, legal? Então, e aliás, isso é uma coisa recorrente nessa banca aqui, a questão da exploração do tipo e gênero. Então vale a pena, e isso não cai só aqui não, nessa prova, né? Não só nessa banca, tá bem? Isso cai em tudo que faz parte do currículo normal aí de língua portuguesa em qualquer concurso público. Então vamos estabelecer uma coisa, olha só, vamos entender isso definitivamente, uma coisa é tipo, outra coisa é gênero. Isso é muito trabalhado também no Enem, não é? Quem dá aula para Enem, como eu dei tanto tempo da minha vida aula para Enem, gênero e tipo são 2 coisas diferentes. Quando a gente fala de tipo trata de algo que é consagrado. São 4 tipos de textos com as suas características. Então eu tenho um tipo narrativo, um tipo de texto dissertativo, um tipo de texto descritivo e o tipo de texto injuntivo. 4 tipos. São questões bem fixas esses 4 tipos de texto. Então vamos lá. Quando eu conto uma história, eu tenho uma noção de tempo, de espaço, personagens. Você tem o texto narrativo, está contando uma história. Se eu tenho um texto totalmente abstrato, o que eu quero dizer? Olha, quando eu conto uma história, eu estou lidando com o fato que aconteceu. Como eu lido com o fato, é um texto, portanto, mais concreto, porque o fato tem uma ideia mais concreta. Mas se eu estou discutindo alguma coisa, ou emitindo opinião, eu estou fazendo uma dissertação. E esse texto dissertativo pode ser argumentativo, de convencimento da posição do autor do texto, ou pode ser um texto expositivo, em que o autor do texto só expõe o problema. Mas argumentar é isso. Argumentar é discutir ideias e opiniões. Se você olhar o Jornal Nacional, por exemplo, você vai ver que o Jornal Nacional são basicamente notícias, e as notícias são narrativas. Ou seja, William Bonner vai contar o que aconteceu ao longo do dia. Ora, existe uma ideia de ação, de tempo, de lugar, portanto, é predominantemente um texto narrativo. Você vai ver que o William Bonner, ele não argumenta, porque isso não é padrão de jornalismo, de telejornalismo da Globo, ou seja, não se emite, o William Bonner, que está na bancada do JN, ele não emite opinião. Ele vai, se quiser emitir opinião, vai trazer um comentarista da Globo para discutir economia, política, enfim, qualquer elemento desses aí. Mas ele, William Bonner, não emite opinião, ou seja, ele não faz textos dissertativos, ele faz textos narrativos. Isso é um tipo de texto. Narração é um tipo de texto. Descrever, eu posso descrever um personagem do ponto de vista físico, a roupa que ele está usando, a maneira como ele sorri, a maneira como ele usa o cabelo, mas posso descrever o personagem também do ponto de vista subjetivo, né, das suas atitudes, do seu comportamento. Eu posso descrever uma paisagem, posso descrever um ambiente interno de uma casa, mas a descrição geralmente ela está também ligada à narração, ela está dentro da narração.
Legal? Então a descrição não vem sozinha. Então, se eu pegar uma foto, por exemplo, e pedir para você, descreva a foto, o que você está vendo na foto ali? Eu posso descrever fisicamente as pessoas, mas posso também tentar imaginar o que as pessoas estão passando naquele momento e fazer uma descrição subjetiva. Mas o texto descritivo ele está sempre junto com o texto ou argumentativo, ou narrativo, ou dissertativo. O texto injuntivo é um texto de orientação, não é? Então, uma bula de remédio que orienta como você usar o remédio. O texto injuntivo pode ser também um texto de orientação de como usar um equipamento eletrônico, uma receita qualquer de comida, como fazer um bolo, por exemplo, né? Então, ali você vai ter caracteristicamente um texto injuntivo, porque ele vai mostrar como é que se faz o bolo. Isso é um texto injuntivo. Isso são os tipos textuais. Mas não confunda com gênero. Gênero é outra coisa. Por exemplo, eu falei do William Bonner, então vou falar um pouquinho de jornalismo, que é a minha outra área de atuação, também sou jornalista. Então, quando ele conta uma notícia, a notícia é um gênero do jornalismo. Gênero é aberto. A notícia é um gênero jornalístico, que usa muito a narração. Tipo é uma coisa, gênero é outra. Você que está fazendo direito, por exemplo, vamos pegar a petição inicial. Meus alunos de direito, aliás, você vai encontrar aqui a narrativa valorada do direito no meu canal. Procura aí esse videozinho que vai falar um pouquinho sobre isso. Eu mostro como fazer a petição inicial e a parte da petição inicial em que há uma narrativa dos fatos. Então, o que é a petição inicial? É um instrumento jurídico, e esse instrumento jurídico tem vários tipos, é um gênero do jurídico, né? A petição inicial é um gênero ligado ao texto jurídico, mas dentro desse gênero, que é a petição inicial, você vai ter vários tipos. Então, você vai ter um momento dos fatos que você vai narrar o que aconteceu com o seu cliente, vai ter um momento que você vai discutir a posição, ponto de vista e as leis. Então, você vai estar fazendo uma argumentação, então vai ser um texto dissertativo. Quando o juiz dá a sentença, ele dá a sentença orientando como vai ser a sentença. Então, vai ser um texto injuntivo a sentença do juiz. Então, você vai ver que na área do direito, nesse gênero que é a petição inicial, você pode ter vários tipos. Então, tipo é uma coisa, gênero é outra. Tipo fixo, esses 4 aqui. Ora, aqui ele está dizendo assim, não, é a única opção correta, os tipos textuais predominantes no fragmento do texto. Há alguns anos namorei um professor de direito, olha, ele pegou um fragmento. Há alguns anos namorei um professor de direito, procurador-geral da União, do tipo mestrado, doutorado, pós-doutorado e 1000 especializações, cujo apreço pela língua portuguesa chegava a ser irritante. Ele está contando uma história. Agora eu quero que você observe o seguinte, os tipos textuais predominantes. A palavra predominante é interpretação de textos, exige que você entenda o enunciado, né? Então quem passa correndo diz assim, mas ele não está argumentando aqui? Não, ele não está argumentando, ele está predominantemente contando uma história. Então, se é predominante, gente, o que predomina nesse texto é um texto narrativo. Claro que no meio do texto narrativo eu posso ter uma descrição, no meio eu posso ter uma argumentação, mas predominantemente é a estrutura de um texto narrativo. Então é uma narração. Mas no meio dessa narração, nós vamos encontrar também alguns momentos de descrição. Então, em algum momento, ele está descrevendo quem é o personagem, um professor de direito, ele está descrevendo o cara, falando subjetivamente sobre quem é esse cidadão, procurador-geral da União, pós-doutorado, especializações e tal. Então, vai ter aqui uma descrição, sim, e uma narração. Portanto, a única resposta possível, letra D, narrativo e descritivo. Bem entendido isso? Então, tipos e gênero de texto. Isso é bem importante a gente ver a diferenciação. O que mais? Agora vamos para a questãozinha número 3. Você já viu quanta coisa a gente já examinou, hein? Aqui. Vamos lá para a questãozinha 3. Assinale a opção correta. Assinale a opção correta. Essa é a 3, mas antes vinha a... Para aí um pouquinho. Questão 1, questão 2. Essa aqui é a questãozinha número 2. Muito bem. Questão 2 que... essa questão aqui foi a mais complicadinha, né? O que aconteceu com essa questão? Olha só. Os pressupostos
são informações implícitas que são marcadas lexicalmente na frase. Quando chega aqui, o candidato para PM já vai enlouquecer, né? Porque pressuposto, informação implícita, lexicalmente, tem uma série de conceitos aqui que são mais complexos, né? Exigem um conhecimento de semântica mais afinado. Considerando, então agora é semântica pura, hein? Considerando o contexto, analise os fragmentos do texto que estão relacionados ali, ó, 1, 2, 3, 4, quanto à ocorrência de informações implícitas, e a seguir assinale a opção correta. Bom, aqui deu de tudo, né? Deixa eu comentar algumas coisas com vocês, porque deu muita coisa errada, muito comentário aí mal feito também na questãozinha número 2. A resposta dada pela banca é o que significa dizer que todas as alternativas estão corretas, todas têm implícitos, partindo do implícito por pressuposto. Mas eu preciso comentar com vocês algumas coisas importantes em relação a isso. Por quê? Porque é uma questão que difere muito da dinâmica da prova, porque é uma questão de complexidade maior e um aprofundamento em material semântico, não é? Que não é muito comum. Então a impressão que dá, olhando a prova, é que é um outro professor aí que meteu a palhinha dele nessa prova. Isso é curioso, né? Porque a prova é uma prova muito quadradinha, muito simplória, e de repente aparece uma questão complicada, né? Bem diferente pedindo conceitos que são pouco usuais em prova de concurso público, não dessa forma, né? A implicitude é uma questão de interpretação de texto, mas em prova de concurso público não se pede o tipo de implicitude que se conheça o que é um implícito pressuposto, né? Isso é um grau um pouquinho acima, um degrau um pouco acima da exigência de uma prova para PM como essa que se viu. Então ela não é uma questão adequada para esse nível de dificuldade. Essa é a primeira coisa que eu observo aqui, né? Então tem alguém querendo passar por bonito aqui, a impressão que eu tenho é essa. Então, não estou dizendo que a questão está errada, eu só estou dizendo que ela está inadequada para o grau de dificuldade, para aquilo que se busca ou que se quer de um soldado PM. Legal, que é o que aconteceu aqui com exigência aí de nível médio. Então ela não é própria para isso. Por quê? Olha lá, deixa eu explicar essa questão, que tem muita coisa errada aí na internet. Olha só. Presta atenção. Nós estamos falando de implícitos, então está aqui falando de implícitos, né? A gente sabe o que é uma coisa implícita, contrário do explícito, ou seja, uma informação que não está explicitada, que a gente tem de descobrir o que é. Isso é uma implicitude. Mas existem 3 tipos de implicitude, que são os pressupostos, o implícito por pressuposto, o implícito por acarretamento e o implícito por ironia. São 3 tipos de implicitude. Legal? Então, é um conhecimento mais sofisticado, tá bom? Tem muito chute aí, muita gente que falou bobagem, enfim. São 3 tipos de implicitude. Então, vou tentar te ajudar você a entender o que é os 3 tipos de implicitude. A primeira implicitude é o pressuposto, que é o que está sendo pedido aqui. O pressuposto, o que você entende por pressuposto? Pressuposto, que supõe antes, ou seja, precisa ter uma informação anterior para eu tirar essa conclusão. Para eu entender a frase, essa que está sendo posta aqui, é preciso que antes disso venha alguma coisa que me esclareça. Porque senão eu não vou entender. Ou seja, o que é um pressuposto, então? Não é? O que é um implícito por pressuposto? Não é? O enunciado vai depender de algumas condicionantes do texto, para compreender o texto, ou seja, de algo que vem anteriormente. Então, para eu entender o que diz na afirmação 1, 2, 3, 4, eu preciso examinar no texto, no contexto, alguma informação que venha antes. Mas eu também posso ter implicitude por acarretamento. O que é um acarretamento? É o que vem depois, né? Ou seja, há um fato e o que vem depois do fato é o acarretamento. Eu continuo sem entender. Vou explicar a sua situação. Vamos imaginar o seguinte, que você foi aprovado no concurso que você tanto sonhou. Legal? Fulano foi aprovado no concurso da PM de Minas Gerais. Que felicidade. Então, qual é o pressuposto? O pressuposto é o que vem antes disso. Se ele foi aprovado, eu vou pressupor, e eu preciso ver o pressuposto, né, que vem antes, né? Supõe-se antes que ele tenha estudado muito, que ele tenha se esforçado durante algum tempo. Isso é o que veio antes. Isso é supõe o que venha antes. Isso, né? O que seria o acarretamento? O implícito por acarretamento é o que vem depois. Ou seja, se você passou, o acarretamento é que você está muito feliz, que você vai ganhar um salário maravilhoso, que você vai resolver todos os seus problemas. Esse seria uma implicitude por acarretamento. Isso não está dito na frase, fulano passou no concurso da PM. Então, o que seria o pressuposto? O que vem antes, o que se supõe antes. O que é o acarretamento? O que vem depois.
Mas esse acarretamento lida com a questão literal das palavras, né? Não tem absolutamente nada aqui de figura de linguagem. Legal, a figura de linguagem é o terceiro tipo de implícito, seria o implícito por ironia. Aí sim, a ironia pressupõe, ou seja, a ironia trabalha com um implícito que é justamente o conhecer, que a ironia lida com o que está justamente, se diz aquilo que é o contrário daquilo que se pensa, né? É uma implicitude também, mas é um terceiro tipo de implicitude. Então, pressuposto, acarretamento e ironia. Ele está falando em pressuposto. Bom, para isso, eu preciso examinar, então, o texto. Então, vamos ao texto. Me acompanha aqui. Vamos dar uma olhadinha no texto. Deixa eu voltar aqui, o que diz ali. Tentava de todas as formas mostrar que dominava a última flor do lácio, vulgo, língua portuguesa, mais do que eu. Então, qual é a última flor do lácio, né? Está explicado aqui no aposto explicativo, vulgo, língua portuguesa. Na 2, estou cansado de suas ciscadas por aí. Usou a palavra ciscadas. Não tem nada a ver, a palavra ciscada, pressuposto não tem nada a ver com a figura de linguagem ciscada. Não é isso. Pressuposto é uma ideia que vem antes. Para eu saber o que ela quis dizer, eu tenho que saber o que veio antes. É mesmo, fiquei lisonjeada. Para saber por que ela está lisonjeada, tem que ter um pressuposto, uma coisa que vem antes, para entender o estado de ficar lisonjeada. E a rainha da língua portuguesa. Bom, vamos examinar, então, no texto, é só isso que a gente pode fazer, né? Vamos olhar o texto aqui, você me acompanha? No texto, vamos explicar. Tentava botei aqui em destaque para você, tentava de todas as formas mostrar que dominava a última flor do lácio. Ora, para eu entender por que ela tentava de todas as formas mostrar que dominava, eu preciso perceber que a informação que veio antes é a informação que os dois tinham uma rixa, né, uma implicância um com o outro em relação ao domínio da língua. Então, não sei se por implicância ou por exibicionismo, esse homem, nos nossos momentos de brigas, e não eram poucos, né? Então, eu preciso entender esse pressuposto, senão eu não vou entender por que é que ela tentava mostrar que dominava a última flor do lácio. Eu só posso entender isso se eu tiver o pressuposto, né, que os dois já estavam discutindo isso há muito tempo, e que ele tinha uma formação de doutor, pós-doutorado, enfim, são pressupostos. Sem isso, é impossível a gente entender exatamente o que está na frase. Então, inquestionavelmente, há um pressuposto aí, né? Vamos pegar outro aqui, quando ele fala em ciscadas, mas por que eu vou entender ciscada, né? A frase sozinha não me diz nada, remete para quê exatamente? Eu preciso saber o pressuposto. Você vai observar que antes ele reforça quão galinha você é. Então ela está acusando o cara de ser galinha, aí a gente vai entender por que ciscada, mas eu só entendo a ciscada porque antes veio a palavra galinha. Então, olha só, agora eu preciso ter esse pressuposto para entender a palavra ciscada e o contexto da discussão aqui. Se botar só a palavra ciscada pode significar muita coisa, né? Mas quando a gente pega o antecedente, a gente percebe que ele está falando de galinha, está falando da questão da fidelidade dele, então aí a gente entende a ciscada, senão é impossível entender ciscada simplesmente, porque ela pode dizer muitas coisas, né? O contexto é que vai definir. Bom, quando ela está lisonjeada, por que ela está lisonjeada? Mas aqui antes diz assim, Cíntia, eu sou um homem de conduta ilibada, de quem você não pode duvidar, e você é a mulher pela qual sou apaixonado. Tá bem? Eu só posso entender que ela ficou lisonjeada por causa dessa afirmação que veio antes. Então, aí é que você tem realmente a questão do pressuposto, não é? Então, como ficaria a placa do elevador? Olha, mas eu só posso entender o que eles estão discutindo se eu souber que placa do elevador é essa. Então, pressupõe que eu saiba que discussão é essa que apareceu da tal da placa do elevador. Senão fica impossível saber, de fato, o que está acontecendo aí. Então, claramente, o que a gente observa voltando para a provinha, né, é que a questãozinha número 2 tratava de pressupostos que são marcados lexicalmente, o pressuposto é marcado lexicalmente. Lexicalmente, o que é, professor? É o vocabulário da língua, são as palavras empregadas numa língua. E aí, informações implícitas, e todas estão corretas. Sim, está correto, mas o que é impróprio aqui, o que eu questiono, é a formulação dessa questão tão sofisticada para o nível de prova que a gente está fazendo. Legal? Então, não me parece apropriada essa questão.
uma questão extremamente inteligente, complexa, muito bacana, e tem muita gente aí dando cabeçada até agora tentando entender essa questão aí, essa questão 2, né? Vamos para a questãozinha 3, ó. Questão 3. Assinale a opção correta, a situação que dá origem aos acontecimentos, que é o conflito. Bom, aqui ainda não é propriamente uma questão de interpretação, isso eu queria comentar com vocês, né? Quando a gente fala em interpretação de textos, a gente está falando sobre a compreensão das ideias do texto. Ela não é propriamente uma questão de interpretação, mas sim uma questão de compreensão das características e da estrutura de um texto narrativo. Você viu? Quando eu discuto tipo, gênero, não é uma questão de interpretação. Interpretar texto é compreender as ideias do texto, né? Ou seja, a tipologia textual, gêneros textuais, são classificações que a gente tem. Não é propriamente uma questão de interpretação. Aqui também não é propriamente uma questão de interpretação, muito mais é uma questão da estrutura e das estratégias dos textos e da tipologia textual. Bom, quem conhece narrativa sabe que o conto, por ser uma narrativa, como todo conto e como toda a narrativa também trabalha isso, como a narrativa de um modo geral trabalha isso, em especial conto também, mas as narrativas de um modo geral, e isso é tragédia grega, portanto você pega a filmografia, você pega um filme qualquer de Hollywood, você vai ver que existe um momento em que há uma mudança de paradigma, ou seja, você começa, como é que é a estrutura de um texto narrativo? Isso, a estrutura é do teatro grego, ó, você vem lá, com uma situação inicial, em que as coisas estão mais ou menos acomodadas, e há um momento de quebra dessa situação inicial, que no teatro grego a gente chama de peripécia, ou aqui, mais modernamente, a gente chama da quebra da situação inicial, né? Quando há essa ruptura. E aqui ele diz assim, ó, a situação que dá origem aos acontecimentos, ao conflito, quer dizer, o que dá origem ao conflito é a quebra, então é a peripécia, quebrou a situação inicial. Então vejamos, o caráter possessivo dos personagens, o emprego inadequado da palavra mesmo na placa do elevador, ou seja, o que aciona o conflito, né, onde ocorre a peripécia, se tem a situação inicial, os dois ali estão almoçando e tal, daqui a pouco um vem, olha para a placa, faz um comentário e ali começa o conflito propriamente dito, né? Então, essa não estava muito difícil, para quem conhece um pouco da estrutura textual, vai verificar que essa é a resposta correta. Então, a palavra mesmo na placa do elevador, a terceira questãozinha, portanto, é a letra B. Bacana? Tudo bem aí? Vamos para número 3, a número 4, tá fora da ordem aí, prof. O número 4 deu uma discussão danada. A número 4 foi complicada, olha só. A número 4 realmente é uma questão com problemas aqui, legal? É uma armadilhazinha da banca, eu acho que a número 4, de novo, é uma questão mal formulada, muita gente errou. Acho que não foi uma questão bem elaborada, ela está trabalhando a questão da vocabulário, né? Ou seja, vocabulário dentro do contexto. Então, sempre vai aparecer. Por isso que eu digo que é uma questão, uma prova tão tradicional, né, gente? Porque, afinal de contas, ela está mostrando o roteirinho, olha como são bem distribuídas as questões. O que eu senti falta nessa prova foi uma questão de concordância, eu não percebi questões de concordância aqui, isso me deixou curioso, né? Porque geralmente uma prova bem equilibrada traz uma questão de concordância, essa prova não teve questão de concordância, tá? Mas, de qualquer maneira, vamos lá, é um comentário do professor de português acostumado com essas provinhas aqui. Ele quer saber qual seria a substituição correta para o adjetivo sublinhado, né? Então, assinale a opção correta, não me venha Cíntia Chagas, ele sempre chamava de Cíntia Chagas durante as brigas, com seu discurso falacioso. Então, a palavra é falacioso, o adjetivo falacioso. De acordo com o contexto, então, esse adjetivo falacioso pode ser substituído por qual? Então, ficamos entre duas, né? Que é a tagarela, que foi a dada pela banca, e o ardiloso. Muitos colocaram ardiloso, tá bom? Muito bem, olha, vamos lá, eu vou olhar para o meu predileto, dicionário predileto, que é o Caldas ao Leite, vamos ver o que ele diz. Ele diz ardiloso, que é enganador, velhaco e sagaz, não é? É uma coisa, um discurso enganador, isso é o ardil, né? E ali no contexto, a gente vai lembrar que ele está falando aqui da discussão dela, que ela está acusando de não ser fiel. Então, esse discurso dela é um discurso ardiloso no sentido de ser enganador, ou é um sentido tagarela, ou seja, uma pessoa muito faladora e indiscreta?
você tem aqui duas possibilidades. Agora ficou subjetivo, né? Ou seja, eu vou ter que fazer uma tradução do comportamento da personagem para saber se esse personagem, no caso, a Cíntia Chagas, que é a narradora do texto, se esse discurso dela foi um discurso enganador ou se foi um discurso indiscreto. A gente cai no terreno subjetivo, ok? Não vai, eu acho muito difícil anular, eu acho que não anularam nenhuma questão aqui de língua portuguesa, mas acho muito complicado você querer anular essa questão subjetiva, porque isso remete a uma interpretação da situação do texto, não é? Me parece muito mais próprio falar que ela foi indiscreta do que ela foi enganadora, não é? Então, entre ardiloso e tagarela, o que ocorre é que quando o candidato olha para a palavra tagarela, imediatamente é a pessoa faladora, né? E ele não remete para a pessoa indiscreta, a pessoa que fala demais, por consequência, é uma pessoa indiscreta. Eu acho que aí é que estava a armadilha dessa questãozinha, né? O conceito que nós temos de tagarela. Talvez isso tenha sido falho aqui. Então, não me parece que tenha sido uma questão bem feita, não achei legal, achei que é uma questão que criou confusão, tanto que criou que muita gente marcou ardiloso. O aluno inteligente ia ficar em dúvida entre essas duas alternativas, e parece que sim, e também isso não testa nada em relação ao conhecimento do vocabulário do candidato. Então, não acho que seja uma questão eficiente, mas falar em anular a questão também me parece pouco impróprio, ou seja, nenhum juiz vai olhar isso aqui e querer discutir se ela foi ardilosa ou se ela foi indiscreta, gente. Como é que a gente vai entrar na justiça em relação a isso? Provar para o juiz que, afinal de contas, a personagem ela é ardilosa ou indiscreta? Acho muito difícil você conseguir esse tipo de discussão. A gente tem que entender que o juiz não é um especialista na área, e, além disso, essa não é uma questão objetiva, né, de crase, de concordância, de regência. Ela remete a uma questão muito subjetiva do comportamento do personagem antes dessa palavra aqui, né? Então, o comportamento dela era um comportamento de indiscrição, porque ela fala muito, ou era porque a gente vê, inclusive, que a personagem, no final do conto, ela é realmente faladora, ela discute bastante, ela, enfim, não é? Ou ela é enganadora. Legal? Então, claro que eu acho muito mais próprio se falar que ela era indiscreta do que propriamente enganadora. Legal? Então, não me parece o cerne da discussão. A discussão para um professor de português é o fato de que você está diante de uma questão que não é uma questão lá muito eficiente, tá bem? Então, resposta tagarela, mas muita gente botou ardiloso, e estou falando que tagarela, sim, remete à ideia imediata de quem fala demais. Então, me parece que isso foi muito mais uma pegadinha da banca do que qualquer outra coisa, e não me parece que isso seja produtivo também. Questão número 5. Analise as assertivas abaixo e assinale a única opção correta em relação... Agora aparece gênero literário, gente. Você viu, na primeira questão aparecia tipo, agora gênero, né? Então, que gênero é este, né? Se nós estamos falando de gênero, o narrador é sempre o protagonista no conto. Então, estamos diante de um conto. Sim, é um conto. E o narrador de um conto é sempre o protagonista, ou seja, o narrador vai ser uma narração em primeira pessoa, ele participa do episódio, participa do acontecido, participa da história. O narrador pode ser um narrador protagonista, pode ser um narrador antagonista, o narrador pode ser uma terceira pessoa, ele pode participar da história ou não, e necessariamente ele não vai ser protagonista se participar da história. Então, o narrador pode ser feito em primeira pessoa, ele participa da história, ou em terceira pessoa. Pode ser protagonista ou não. O foco narrativo pode ser em primeira ou terceira pessoa. Sim, eu posso contar uma história da qual eu participo, ou uma história que aconteceu na vida de outro alguém, em terceira pessoa. Essa é a resposta correta. Não há espaço para o uso conotativo. Olha, se é um gênero literário, você tem conotação. Conotação é figura de linguagem conotada, né, e não denotada, que seria o sentido literal. Tá bem? Então, conotação, denotação. Aí o conceito do que é conotação e denotação que você tem que saber, que é importantíssimo. Né? Apresenta vários conflitos básicos. Não, o conto ele tem como característica um único conflito. Legal? Essa é a característica do conto. Então, um conto, caracteristicamente, é uma história com poucos personagens, no caso, 2 personagens, dentro de um espaço pequeno, que é o apartamento. Você vê que o espaço restrito, né? Só tem aquele espaço.
com um núcleo e um conflito básico. Só um conflitinho ali, tá bem? Não vários conflitos básicos. Isso não é característica do conto. Isso seria um romance, talvez, mas não o conto. Legal? Então, preciso saber que o conto pode ser em primeira e em terceira pessoa, tem um conflito básico, poucos personagens, pode ser em primeira ou em terceira pessoa a narração. Essas são as características do conto. Uma outra característica do conto que não aparece aqui também, mas vale a pena, né, é que geralmente o conto se dá em ambientes longínquos, numa casa distante, enfim, situações dentro de um ônibus, legal? Esse é o conto. Diferente da crônica, a crônica ela já é mais coloquial, ela pega situações inusitadas do dia a dia de uma cidade. O cronista é como se fosse um fotógrafo da cidade. Mas esse conto aqui, ele tem uma característica que lembra um pouco a crônica no sentido da linguagem, que é uma linguagem bem oral. Legal? Então você vê que são fronteiras muito tênues entre uma coisa e outra, mas de fato é um conto, sim, pela unidade de conflito, pelo desenrolar do conflito, sem dúvida alguma é um conto. Beleza? Vamos para a questãozinha número 5, 6. O que diz a questão 6, então? E começou a ladainha linguisticamente ortodoxa, comum aos discursos, que agora aparece uma questão, só nas 6 aparece gramática, hein? São 10, tá bem? Então até aqui você não tem nada de gramática mesmo, né? Você tem tipologia de texto, gênero de texto, estratégia de texto, mas não tem gramática. Agora apareceu sexta questão, gramática. O pessoal de gramática resolveu interceder. Vamos lá, vamos para a gramática então. E começou a ladainha linguisticamente ortodoxa, comum aos discursos que assinale a opção que apresenta a classificação morfológica. Gente, classe morfológica, não função. Não vamos falar em função aqui, função é outra coisa. Função é função sintática. O que tem função sintática também? Nós não estamos falando de função, estamos falando de classe morfológica, ou seja, pronome, adjetivo, substantivo, isso é classificação morfológica, legal? Ora, esse que aí é um pronome relativo. Então, isso é básico para quem está estudando gramática, né? Então, vamos lá, gente, ó. Comum aos discursos os quais. Você vai observar que esse que pode ser trocado por os quais. Por quê? Porque ele pega um antecedente, refere-se a esse antecedente substantivo aí, que são discursos, né? Tanto é verdade que eu digo os quais, masculino, plural, para concordar com discursos. Ó. Então, os quais ele ensaiava. Então, você está diante de um pronome relativo. E para essa provinha, mais adiante, se é um pronome relativo tem de lembrar orações subordinadas adjetivas. Isso também é bem importante para vocês aí. Legal? Vai aparecer isso também na prova. Isso é sintaxe. Bom, você dizer que vai aparecer na prova pronome relativo e orações e sintaxe, né? Isso é óbvio, né? Todas as provas vão, basicamente, de língua portuguesa, tem que trazer pronomes, emprego de pronomes, tem que trazer sintaxe. Sintaxe está em tudo, né? Então, vamos de novo. Esse que é um pronome relativo. Não é uma conjunção subordinativa, não é uma preposição, nem um pronome expletivo. O que é um expletivo, professor? Uma coisa que não precisa. O expletivo é aquilo que está ali, mas não precisava estar. Não, é uma coisa que não faz falta, pode ser tirado, que não vai fazer falta. Né? Esse que, por ser um pronome relativo, evidentemente que ele precisa ser colocado ali. Então, a única resposta possível é a alternativa A. A conjunção subordinativa integrante, ó, introduz as orações subordinadas substantivas, o que pode ser também uma conjunção integrante. Sim, pode ser, mas aí você não consegue trocar por o qual. Tá bem? O que pode ser várias coisas, né? Então, pronome relativo e conjunção integrante, geralmente em provas de concurso público, são essas duas classificações. Legal? Então, se você trocou por o qual, é obrigatoriamente um pronome relativo e você está diante de uma oração adjetiva. Se for uma subordinativa, uma conjunção subordinativa integrante, é oração substantiva. Legal? Então, você não vai ter um substantivo como antecedente, como é o caso aí. Legal? Você vai ter outra ferramenta. Então, eu posso trocar por... começou a ladainha linguisticamente ortodoxa comum aos discursos os quais. Então, vamos pegar um exemplo de pronome de conjunção integrante. Fulano afirmou que, fulano disse que. Olha só, o fulano disse isso. Eu posso trocar a oração subordinada, substantiva, pelo isso. Ó. Fulano disse que tal coisa acontecia. Fulano disse isso.
mas você observa que antes desse que apareceu um verbo, por exemplo, né? Então não pode ser um pronome relativo. Então, questãozinha clássica de prova de concurso público. Vamos para 7. Olha lá. Em relação ao fragmento do texto mesmo, abaixo analisa as assertivas a seguir. Marque falso ou verdadeiro. Agora entra a pura análise sintática. Alguém vai dizer assim, eu falei que ia cair a análise sintática. É mágico, né? A análise sintática cai em tudo, gente. A análise sintática está na base. Eu sempre digo para os meus alunos, olha só, tem que conhecer, primeiro, básico, você tem que ter boa noção de sintaxe, básico. Não importa a prova, você vai precisar para pontuação, você vai precisar para uma série de coisas na sintaxe. Sintaxe está na base de tudo. Pode não aparecer uma questão explícita de sintaxe, mas você vai precisar da sintaxe para tudo. A sintaxe está na base. Então, começa estudando sintaxe. Beleza? Vamos lá. Então, olha só. Pura sintaxe. Aí, esse mesmo foi irônico. Essa é a frase. Ele quer saber qual que é a correta, de cima para baixo. Então, vamos lá. O predicado é nominal. Bom, você tem aqui o verbo de ligação, verbo ser. Foi é o verbo de ligação, verbo ser. Se você tem o verbo de ligação, o predicado é nominal. Então, predicado nominal, verbo de ligação. Quem estudou sintaxe, liga sempre o predicado nominal ao verbo de ligação. Verbo de ligação não é transitivo nem intransitivo. Aí é outro grupo de verbos, que são os verbos significativos ou os verbos de ação. Então, eu tenho dois grandes grupos de verbos. Os verbos de ação ou significativos e os verbos de ligação. Para eu falar em transitivo, intransitivo, transitivo direto, indireto, são os verbos significativos e não os verbos de ligação. Portanto, é falsa a afirmação 1. Esse é um pronome relativo. Esse é um pronome demonstrativo quanto à classificação, né? Esse, essa, aquela, né? Pronome relativo, que, qual, onde, cujo, esses são os pronomes relativos. Isso está na base da morfologia, né? Quando a gente aprende pronomes, especialmente pronomes relativos e orações adjetivas. As duas coisas estão coladinhas uma na outra, né? Irônico é um predicativo do sujeito, né? Não pode ser predicativo do objeto e sujeito ao mesmo tempo. É um predicativo do sujeito, ó. Esse mesmo foi irônico. O irônico está dando qualidade ao sujeito. Então, predicativo do sujeito. Quem é o sujeito? Esse mesmo é o sujeito. Como assim, prof? Ó, todo sujeito é esse mesmo, né? Mesmo é o núcleo do sujeito, que inclusive está substantivado pelo pronome esse. O pronome esse substantivou o mesmo, ó. O que significa dizer que esse mesmo é o núcleo do sujeito, né? Foi substantivado, tá? Então, o núcleo do sujeito é um substantivo ou uma palavra substantivada. Então, esse mesmo é o núcleo, esse é que é o adjunto nominal, tá bem? Então, todas as afirmações aqui estão falsas. Pô, que sacanagem, tudo falso, né? Número 8, analise os períodos abaixo quanto ao emprego das palavras em destaque. Então aí vem, discussão foi vista pelos vizinhos e os... agora, olha só que questãozinha, né? Ele vai conversar com o próprio texto, porque o texto discute o uso correto do mesmo. Aliás, uma coisa que eu venho fazendo há bastante tempo, especialmente com os meus alunos do direito, né, que aprendem a redigir das petições iniciais, que é uma das minhas especialidades, é trabalhar com os alunos do direito para mostrar como é que se constrói uma narrativa valorada. Vou insistir, você tem aqui vídeos sobre narrativa valorada, para quem está estudando direito. A questão do mesmo e da plaquinha do elevador. Eu faço sempre brincadeira com a plaquinha do elevador. Por quê? Porque, segundo o texto, e está correta a afirmação do texto, né, o mesmo ele pega uma ideia antecedente, não um substantivo antecedente. Então, ele não funciona como elemento de referência textual, né, não remete a um substantivo, uma palavra, uma expressão que venha antes, né, mas sim pode substituir uma ideia antecedente, não um substantivo antecedente. Legal? Ou uma locução, né? Não pode pegar um antecedente específico, sim uma ideia. Então, analise pelos abaixo, a discussão foi vista pelos vizinhos e os mesmos. Quem são os mesmos? Os vizinhos. Então, esse é aquele caso do BO clássico, né, gente? Então, o mesmo declarou tal coisa, o mesmo isso, ou então você está fazendo lá a peça inicial, né? Advogados muito bons fazem isso, né? É horrível, horrível. Ele coloca lá, então, o requerente, não sei o que, não sei o que. O mesmo, para retomar o requerente. O mesmo não tem essa função, né? E o primeiro, está errado. Segundo, é feio.
péssimo estilo. Terceiro, é preguiça de advogados não colocar um elemento coesivo mais criativo, né? Então, aí muitos advogados dizem, mas todo mundo faz isso, todo mundo faz isso, você precisa fazer. Então é errado, é feio estilisticamente, é pobre, horroroso. O mesmo não pode retomar vizinhos, está errado. Legal? Cíntia Chagas estava de fato de roupão. O mesmo pode ser substituído por de fato. E foi Maurício próprio Maurício quem começou, o mesmo, o próprio, aí mesmo tem sentido de próprio. Então, de fato, próprio, é a função correta, né? Então, o que está correto na 8? Olha aí, na 8, então, letrinha, o que está correto na 8? Ficou a letra, tem mais um? Sim, e é isso mesmo, assim, sim, tem o último ali, 4, é isso mesmo, também está correto, é isso mesmo. Né? Não, então a primeira só que estava errada, a letra D é a certinha aí, beleza? Essa aqui não estava difícil não. Vamos para a 9, botar a tela cheia para vocês aqui. Ó, vamos lá, secando a provinha da PM para você, ó. Assinale a única opção correta, 1, 2 e 3 pontos, aqui de pontuação. E aqui pede um monte de pressuposto, né? Inclusive boas noções de semântica e de sintaxe, tá bem? Olha que boa questãozinha essa aqui. Trabalhosa, né, gente? Não tá difícil, mas é bem trabalhosa, tá? Então ele quer saber o seguinte, ó. Com a pontuação diferente, ocorreu alteração de significado em. Ele muda a pontuação e ele quer saber onde tem alteração de. Não está perguntando, cuidado, não está perguntando aqui se está certo, se está errado. O que ele está falando é de semântica, é mudança de significado, tá bom? Não, a discussão não é está certo, está errado, não tem nada certo e errado, é mudança de significado. Então, vai lá. Retificadas as placas, vírgula, pelo síndico será marcada uma reunião para discussão de outros problemas, ou seja, será marcada a reunião pelo síndico. Essa vírgula aqui, ela ajuda a gente a compreender o texto, porque está ligando o síndico à reunião marcada. Então, a reunião será marcada pelo síndico. É o síndico que vai marcar a reunião. Ele é o agente da ação. Legal? No caso, ele é o agente da passiva nessa frase, né? Agora, olha o que acontece quando a gente tira a vírgula. Ratificadas as placas pelo síndico, agora a vírgula vem depois do síndico, o que significa dizer que agora não é o síndico que vai marcar a reunião, mas retificadas, o síndico agora é o agente da passiva do retificadas as placas, ou seja, ele é que retificou as placas, e não foi ele que marcou a reunião. Então, essa vírgula aí vai indicar esse agente da passiva que está ligado ou à primeira oração ou à segunda oração. Olha, noção de sintaxe. Aqui, no caso, eu estou falando de agente da passiva, você sabe que a característica do agente da passiva é uma voz passiva analítica, com esse por mais o aí, né? Pelo síndico, quem conhece sintaxe já ia se ligar nisso. E a vírgula aí vai, notadamente, mudar o significado. Legal? Então, na primeira, considere o que ele quer saber, duas maneiras diferentes. Caso não ocorreu alteração. Onde teve alteração de significado. Legal? Então, na 1 tem. Onde tiver 1, e aí você deve ter feito isso, né? Onde tiver 1, você já elimina. Então, a A não pode ser, a B pode ser, a C e a D. Então, estamos diante de 3, eliminamos a A, né? E é assim que você faz, né? Eliminação. A, B, C, D, muitas vezes por eliminação, na segunda a gente resolve, né? Só tem 4 alternativas. Essa é a vantagem das 4 alternativas. As placas dos elevadores serão trocadas de imediato pelo síndico do prédio. As placas dos elevadores serão trocadas de imediato pelo síndico do prédio. Então, olha só o que aconteceu. As placas dos elevadores são trocadas de imediato, que estava entre vírgulas, pelo síndico do prédio. E quando eu troco, agora esse de imediato é que está entre vírgulas, né? Isso, né? De imediato que está entre vírgulas. Quando a gente tira as vírgulas, não muda o sentido. Para que serviu essa vírgula em de imediato? Apenas para chamar a atenção dessa expressão adverbial, né? Mas não muda o significado. O significado não muda, ele destaca o de imediato, mas não troca o significado. Ou seja, o síndico continua sendo o cara que trocou as placas, né? Tanto no enunciado quanto no outro, né? Beleza? Então, olha a diferença, compara com a primeira. O síndico muda a oração, aqui ele continua na mesma oração,
Só o de imediato que ficou em destaque porque está entre vírgulas. Vamos para a terceira. Então, a 2 não está correta. Legal, se a 2 não está correta, você já tem resposta. Ah, que barbada, hein? Que barbadinha! Vamos para 3. É necessário corrigir essas placas de aviso, vírgula, que estão com emprego inadequado de palavras. É necessário corrigir essas placas de aviso, que, com vírgula antes do que ou sem vírgula antes do que. De novo, o que, pronome relativo. Ó. Placas de aviso, as quais estão... Olha como esse que pode ser trocado por as quais para concordar com placas. Então, você está diante de um pronome relativo. Como eu falei, pronome relativo inicia orações adjetivas. Quem estudou sintaxe externa, sintaxe das orações, vai lembrar que as orações subordinadas adjetivas são divididas em 2 grandes grupos, e isso é uma discussão semântica que cai em tudo que é prova, tem que saber. Né? As orações explicativas com vírgulas e as restritivas sem vírgulas. Então, quando eu coloco ou tiro a vírgula na frente de um pronome relativo, sempre vai mudar o significado. Questão clássica em vestibulares, concursos públicos. Né? Então, o que está sendo feito aqui? Se eu coloquei a vírgula antes, é uma explicação. Se eu não botei a vírgula, é uma restrição. Houve mudança de significado. Então, letra D, 1 e 3. Aqui, de novo, remete para pronome relativo e remete para a questão das orações adjetivas, explicativas e restritivas. A ideia de explicação, a ideia de restrição. Clássico assunto a ser estudado. Professor, eu preciso estudar gramática. Pega meu curso de gramática, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá. Vou deixar meu WhatsApp também, cara. Manda dúvidas. Pergunta para mim, entra no WhatsApp, bota as suas dúvidas aqui também no vídeo para a gente socializar as dúvidas e poder discutir, estudar a língua portuguesa para esses concursos da carreira policial. Quem está estudando aí, vamos lá, nós temos que nos preparar, gente, tem que se preparar. Não adianta ficar discutindo questões e não se preparar convenientemente. Querer anular questões, querer entrar na justiça e não se preparar convenientemente. Mais barato é você investir no seu conhecimento, você não vai perder, do que você ficar gastando dinheiro com ações na justiça, o estresse que isso vai gerar. Vai por mim. Vamos, 10. Identifica a opção na qual as palavras complementam corretamente os espaços. Aquela clássica ortografia. Tinha que ter uma questãozinha de ortografia para fechar a prova, com preenchimento de lacuna. Olha como é quadradinha essa prova, tá? Não tem nada de inovador, não tem nada de... A não ser aquela questãozinha lá dos implícitos, que também está muito imprópria para essa prova aqui. Legal? Então, é a questão do onde e o aonde. Então, começa por aí, né? Maurício, aonde ou onde você vai? Ó, quem estuda um pouquinho sabe a diferença do onde e o aonde. Ou seja, o aonde só pode ser usado com verbos de envolvimento. No caso, vai, verbo ir, verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Não, aonde você quer chegar com isso? Aonde você vai com isso? Então, verbo ir, verbo chegar, verbo de movimento, aonde? Perfeitamente, né? Onde eu uso com verbos locativos, ou seja, verbos que indicam lugar, isso é locativo, né? Então, verbo morar. Onde você reside? Porque quem reside, reside em algum lugar. Ó, o verbo locativo carrega a preposição em. Verbo de movimento carrega a preposição a. Então, nós estamos falando de regência verbal. É isso que você precisa saber para responder essa questão ortográfica aqui. Ela pressupõe o conhecimento de regência verbal. Lembra que língua portuguesa é assim, né, cara? Ou seja, uma coisa está ligada à outra. Não adianta querer estudar conteúdos estanques. É a mesma coisa que você, quando você vai mexer naquela prateleira que tem lá em cima do seu armário, lá que você guarda um monte de cangalha, você vai puxar uma coisa e um monte de coisa cai na sua cabeça. Isso é língua portuguesa. Não acaba nunca, a gente nunca está satisfeito, sempre tem mais coisa para aprender, inescapável, é um conteúdo imenso, e uma coisa está ligada à outra. E quanto mais você souber, melhor. Mais bem preparado você estará. Então, se eu sei que é aonde, já eliminei A, já eliminei B, fiquei com C e D, 50% de chances de acertar, professor. Sempre quando eu tenho duas para marcar, eu marco errado. Então, faz o seguinte, um aluno já me disse, sempre que eu estou em dúvida entre duas, eu acho que uma eu marco a outra porque eu acerto. Tá bom, é uma boa tática. Vamos lá. O namorado sequer deu atenção. Esse sequer é junto, que significa ao menos. Sequer junto, né? Então já tem resposta. A resposta da número 10 é letra C. Mas tem uma coisinha aqui que não ficou legal, ó. Por quê? Porque esse sequer, ele não vive sozinho, ele precisa da negação antes, né? Ou seja, o namorado nem sequer deu atenção, porque o sequer quer dizer ao menos, então nem ao menos deu atenção. Faltou uma partícula de negação aqui, a frase não está correta.
Então, isso sim é uma incorreção aqui. Mas faltou uma partícula de negação, qualquer gramaticazinha vai trazer isso, tá? Porque o sequer junto quer dizer ao menos, né? Então é nem ao menos, nem sequer. Então faltou uma partícula de negação. Mas vou comentar, do ponto de vista de quem tem bastante experiência com essas provas, né? Isso remete a anular. Vocês estão enlouquecidos, todo mundo quer anular. Vamos anular, professor, todo mundo quer anular, né? Gente, calma lá. Esse problema não impediria o aluno de encontrar, bom aluno, de encontrar a questão correta. Por eliminação, ele ia chegar só essa aqui, tá bem? Mesmo que ele soubesse que está faltando uma partícula negativa. Então, não seria passível de anulação, não vejo dessa maneira, tá? Mas há uma incorreção aqui, do ponto de vista aqui da língua portuguesa. Mas vamos lá. Senão, já temos a resposta, o senão junto, né? Não fazia outra coisa a não ser criticar. Se eu puder trocar o senão por a não ser, é porque o senão é junto mesmo. Senão separado é o se condicional, se não chover eu vou até a sua casa. Caso não chova, esse se é uma conjunção condicional e o não é o advérbio de negação. No mais, tudo vai ser senão junto, só pode ser separado se eu tiver o se conjunção e o não negação. Se não chover, eu vou até a sua casa, tá bom? O resto tudo é junto, então sem muito estresse, tá bom? E o mal, que é clássico, muito facinho, vocês devem fazer aquele negócio do bem e do bom, né? Então, bem entendido, mal entendido com L. Facinho, tá aí essa prova. Como você está vendo, é uma prova com ortografia, com pontuação, com pronome relativo, emprego de pronomes. Faltou uma questão mais própria de coesão textual, que não apareceu, aquela questão espírita ali de implícitos e aquela questão bem discutível da questão de vocabulário, tá bem? Mas existe aqui já o aluno, de um modo geral, já reclama muito das questões de concurso público, ele já está condicionado a querer achar ruim, ele já acha um problema, uma questão ali que ele não entende muito bem, ele já quer anular, ele já fica indignado. Bom, não me parece que seja uma prova mal feita, mal elaborada, ela tem algumas falhas, sim, mas isso pode acontecer também, legal? Então, não me parece que seja caso de querer anular e tal. Não me parece isso, tá bem? Claro, a gente sabe que o candidato submetido a estresse, a gente até entende o ponto de vista do candidato, beleza? Então, fica aí essa provinha para você, vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo de novo. O meu curso de língua portuguesa de gramática, eu vou deixar para vocês também o meu WhatsApp para vocês entrarem em contato. Quero que você dê um joinha e você comente isso. E, de novo, gente, uma prova que já aconteceu há algum tempo e tal, mas é bacana de a gente poder analisar detalhadamente essa prova para conhecer intimamente essas questões de prova, como funciona e se preparar convenientemente. Não adianta ficar esperando o edital. A gente tem que se preparar antes. Língua portuguesa, redação, tem que vir antes. Se você precisar de redação, eu tenho curso de correção de redação durante 3 meses, que eu apronto você para enfrentar qualquer redação em qualquer concurso público. Pega aí o meu WhatsApp ou pega a descrição aqui no vídeo, que você vai ter essas informações, dá o teu joinha aí. Valeu, tamo junto!